Já imaginou o que acontece quando ladrões de carro escolhem a vítima errada? Pois é exatamente isso que este vídeo mostra. Momentos em que o plano parecia fácil, mas a resposta veio rápida, pesada e cheia de karma. Número 1. Falha épica dos assaltantes. Um cara comum está dirigindo tranquilamente, sem procurar confusão, quando de repente percebe algo estranho logo à frente. Um carro freia com força no meio do caminho, e quase no mesmo instante, 4 homens com uma aparência bem suspeita saltam de dentro dele. 2 deles começam a caminhar na direção do motorista, com aquela atitude de quem claramente não está ali para pedir informação. A situação tinha tudo para virar um assalto, mas o motorista não ficou parado esperando o pior acontecer. Em vez de congelar de medo, ele reagiu com uma coragem impressionante. Pisou fundo no acelerador, jogou o carro na direção do veículo dos criminosos, acertou as portas e abriu caminho para escapar. A cena parece saída de um filme de ação, mas aconteceu de verdade. A rapidez de raciocínio desse motorista representou algo simplesmente lendário. O plano dos criminosos não apenas deu errado, como ainda deixou um baita prejuízo para eles. Além de não conseguirem levar o carro, ainda ficaram com danos no próprio veículo depois dessa tentativa fracassada. Número 2. Motorista corajoso enfrenta os agressores. Olha só esta cena absurda de uma tentativa de roubo de carro. 3 pessoas aparecem envolvidas, uma mulher e 2 homens usando capuzes. Eles cercam um homem na lateral da rua e começam a atacá-lo, tentando dominar a situação para levar o veículo. A vítima fica em uma posição muito difícil, porque os 3 partem para cima ao mesmo tempo. Eles tentam intimidar, pressionar e fazer com que ele desista de resistir. Mas esse homem não simplesmente aceita a situação. Ele reage com firmeza e começa a se defender do jeito que consegue. Mesmo em desvantagem, ele não deixa que os assaltantes controlem totalmente a cena. A atitude dele acaba mudando o rumo do confronto. E o mais impressionante é que a reação funciona. Os criminosos percebem que aquela vítima não seria fácil de dominar e acabam recuando. No fim, o motorista consegue afastar os agressores e manter seu carro. Isso sim é defender seu espaço até o fim. Número 3. Motorista joga o carro contra o bloqueio para escapar da emboscada. Esta gravação de câmera veicular mostra uma situação bem estranha desde o começo. O carro segue pela rua normalmente e, ao se aproximar de um cruzamento, tem outro veículo logo à frente. Assim que o carro da frente vira à direita, um veículo branco aparece de repente, interceptando o caminho. A porta traseira se abre e um homem tenta sair como se estivesse pronto para abordar o motorista. Mas quem estava dirigindo percebeu que havia algo muito errado naquela cena. Sem dar tempo para que o homem saísse completamente ou se aproximasse, o motorista pisou fundo no acelerador. Ele jogou o carro contra a lateral do veículo que bloqueava a passagem e, sem parar para discutir ou entender melhor, virou à esquerda e saiu dali o mais rápido possível. A decisão aconteceu de forma imediata, em questão de segundos, e provavelmente isso salvou o motorista de uma situação muito pior. Número 4. Fuga no posto de gasolina. Nesta gravação de câmera de segurança, vemos um carro vermelho parado em um posto de gasolina. Ao lado dele, há um carro branco. De dentro desse carro branco, 2 homens descem e começam a agir de forma aparentemente casual. Um deles se dirige até a parte traseira do carro vermelho, fingindo que nada demais está acontecendo. Enquanto isso, o outro se aproxima da porta do motorista e tenta puxar a pessoa para fora do veículo. Mas o que acontece em seguida muda completamente a situação. O motorista percebe o perigo em fração de segundo e decide fugir. Ele pisa no acelerador e arranca com força, deixando os assaltantes totalmente confusos. A fuga é tão rápida que um dos criminosos acaba sendo atingido durante a tentativa frustrada. Em poucos segundos, o plano deles desmorona. Eles achavam que conseguiriam controlar a cena, mas o motorista reagiu antes que a situação ficasse ainda mais perigosa. Número 5. Confronto na Avenida Piedmont. Imagine estar prestes a entrar no seu carro quando, do nada, 2 homens aparecem e partem para cima de você. Exatamente isso aconteceu nesta gravação de câmera de segurança. O caso ocorreu na Avenida Piedmont, no mês anterior ao registro original. Um homem caminha em direção ao próprio carro, quando é abordado por 2 indivíduos usando capuzes. Eles estavam armados com uma pistola,
claramente tentando assustar a vítima para que ela obedecesse sem reagir. Os criminosos tomam as chaves do carro e começam a voltar na direção do veículo da vítima. Parecia que o roubo já estava praticamente concluído. Só que duas pessoas que estavam do outro lado da rua perceberam tudo e decidiram intervir. Cada uma delas segurava uma barra, e as duas começaram a atingir o carro dos assaltantes. A reação inesperada assustou os criminosos. Em vez de continuarem tentando levar o veículo da vítima, eles correram para dentro do próprio carro e fugiram. No fim, a vítima não perdeu o veículo, e os assaltantes saíram às pressas, sem conseguir concluir o plano. Número 6. Motorista de ônibus dá ré com coragem. Aqui vemos 3 homens armados tentando parar um ônibus. A situação é extremamente tensa, porque eles ficam no caminho do veículo, esperando que o motorista obedeça. Mas, em vez de parar como os criminosos queriam, o motorista toma uma decisão arriscada e começa a dar ré. O momento é daqueles em que qualquer erro poderia deixar tudo muito pior. Se um dos homens tivesse disparado, o resultado poderia ter sido grave. Mesmo assim, o motorista provavelmente entendeu que parar ali daria aos criminosos exatamente a chance que eles estavam esperando. Então ele recua, mantém distância e evita entregar o controle da situação. A escolha era difícil, mas a reação rápida impediu que os assaltantes conseguissem entrar no ônibus ou dominar o motorista. Número 7. Drama capturado por câmera veicular em Albuquerque. Veja esta gravação feita por uma câmera veicular em Albuquerque, no Novo México. O caso aconteceu em 26 de dezembro. Era tarde da noite, e um motorista, que não teve o nome divulgado, estava tentando ajudar um amigo a chegar até uma loja. Do nada, um Chrysler 300 vermelho entra na frente deles e freia com muita força. A manobra dá início a uma perseguição assustadora. Mesmo assim, o motorista consegue manter a calma. Ele rapidamente coloca o carro em marcha a ré para tentar se afastar. Só que os homens no Chrysler vermelho não desistem. Eles começam a arremessar objetos e a piscar os faróis, tentando intimidar o motorista e fazer com que ele pare. Mas o motorista não entrega a situação tão fácil. Ele continua tentando escapar, mesmo com a pressão aumentando. Quando tudo começa a ficar ainda mais intenso, uma viatura aparece. O motorista vê ali uma chance de ajuda e começa a buzinar para chamar a atenção da polícia. Ao perceber que os policiais notaram a confusão, o motorista do Chrysler vermelho entende que o plano acabou e desaparece rapidamente. Encontrar uma viatura bem naquele momento representou uma coincidência extremamente conveniente. Para o motorista perseguido, essa aparição fez toda a diferença. Número 8. Motorista escapa de encenação armada para roubar carro. Imagine estar voltando do trabalho e, de repente, encontrar uma encenação inteira montada no meio da estrada só para fazer você parar. É exatamente isso que aparece nesta gravação de câmera veicular, que expõe um golpe usado em tentativas de roubo de carro. O motorista segue pela via normalmente, sem desconfiar de nada. Mas, de repente, uma garota surge no caminho e se joga contra o carro. A cena parece feita para causar choque e obrigar o motorista a parar imediatamente. E aí a situação fica ainda mais suspeita. Um homem aparece fingindo que está tentando ajudar a garota e começa a sinalizar para que o carro pare. Tudo parecia uma emergência, mas, na verdade, o motorista percebe que havia algo errado. Em vez de cair no teatro, ele não para, pisa no acelerador e sai dali, evitando o que poderia ter se transformado em uma abordagem perigosa. A leitura rápida da situação impediu que o golpe funcionasse. Número 9. Motorista desvia de homem tentando bloquear a estrada. Este vídeo de câmera veicular começa com um carro seguindo por uma estrada ensolarada, aparentemente sem nenhum problema. Mas assim que o veículo faz uma curva, um homem surge de repente no meio do caminho. Ele tenta parar o carro, ficando exatamente onde poderia forçar o motorista a reduzir a velocidade. A intenção parece clara: criar uma barreira humana e obrigar a vítima a parar. Só que o motorista não se deixa enganar. Ele percebe que aquela situação não parece normal e age rápido. Em vez de frear e ficar vulnerável, ele desvia do homem e continua seguindo. A manobra acontece em segundos. O motorista passa pelo bloqueio improvisado e segue como se aquilo não tivesse sido suficiente para interromper sua rota. Mais uma vez, o reflexo rápido fez toda a diferença. Número 10. Motorista supera os ladrões no improviso.
Este motorista estava apenas seguindo seu caminho, dirigindo normalmente, quando percebeu algumas pessoas suspeitas paradas em um semáforo vermelho. De repente, outro carro entra na frente e bloqueia a estrada. A movimentação deixa claro que algo errado está acontecendo. O motorista entende o perigo e decide dar ré antes que os criminosos consigam se aproximar. Logo depois, o carro que estava atrás começa a segui-lo. Os homens de capuz entram de volta no próprio veículo e iniciam uma perseguição. Só que o motorista não se entrega. Ele começa a se mover pelo trânsito, desviando e escapando dos criminosos com muita habilidade. Mesmo quando um homem vestido de branco tenta sinalizar para que ele pare, o motorista continua seguindo. Em seguida, um carro azul tenta bloquear o caminho, mas ele reage rápido de novo. Com movimentos precisos, consegue evitar a nova armadilha e se livra de uma tentativa de roubo que poderia ter acabado muito mal. Número 11. Pai protege a família e a propriedade. Imagine estar em casa, relaxando depois do treino esportivo dos seus filhos, quando sua esposa entra desesperada no quarto, dizendo que alguém está tentando invadir ou mexer nas coisas do lado de fora. Isso aconteceu com um homem chamado Stowe. 2 indivíduos estavam mexendo no utilitário esportivo dele, estacionado em frente à casa. Como pai e dono da casa, ele imediatamente sentiu que precisava proteger a família e a propriedade. Stowe pega sua arma e desce para ver o que estava acontecendo. Ao chegar lá, encontra um dos homens mexendo no veículo. Ele consegue afugentar esse primeiro suspeito, mas o outro ainda estava dentro do carro usado na fuga. A situação esquenta rapidamente. Quando o homem tenta fechar a porta do carro contra Stowe, ele dispara. Felizmente, ninguém dentro da casa fica ferido. Os ladrões ainda conseguem fugir, levando algumas moedas de prata Morgan, avaliadas em algumas centenas de dólares. Mesmo com o prejuízo, a situação poderia ter sido muito pior. A reação dele impediu que os criminosos avançassem ainda mais. Número 12. Motorista escapa de homem armado no sinal vermelho. Observe este vídeo impressionante, gravado pela câmera veicular de um carro. O motorista está parado em um sinal vermelho, em uma situação aparentemente comum. Mas, do nada, um homem que atravessava a rua puxa uma arma e aponta diretamente para o veículo. O momento é extremamente tenso, porque tudo acontece muito rápido e em plena via. O motorista não espera para descobrir o que o homem pretende fazer. Em vez disso, coloca o carro em marcha a ré e começa a recuar imediatamente. O assaltante tenta correr atrás, mas não consegue acompanhar. O motorista é rápido demais, mantém distância e escapa antes que o criminoso consiga se aproximar o suficiente. A fuga acontece de forma limpa, decidida e extremamente rápida. Número 13. Policial de folga impede assaltantes em Buenos Aires. Em Buenos Aires, na Argentina, esses ladrões acharam que tinham encontrado uma oportunidade perfeita ao mirar uma caminhonete Volkswagen a diesel. O que eles não sabiam era que o dono do veículo era um policial de folga. Os criminosos se aproximam achando que o roubo seria simples. Mas, quando tentam colocar o plano em prática, o policial reage. Ele saca sua arma e dispara, atingindo um dos suspeitos na perna. A reviravolta é imediata. Os assaltantes passam de agressores confiantes a pessoas desesperadas para escapar da situação que eles mesmos criaram. Felizmente, o policial sai do episódio sem ferimentos. O suspeito atingido sobrevive, com ferimentos que não colocaram sua vida em risco. É o tipo de caso em que os criminosos claramente escolheram a pessoa errada para abordar. Número 14. Motorista reage rápido e escapa. Uma mulher estava dirigindo tranquilamente, cuidando da própria vida, quando o carro à sua frente freou bruscamente sem aviso. Logo em seguida, 2 homens saltaram do veículo carregando armas. A cena parecia saída de um filme de ação, mas para ela era uma situação real e assustadora. Agora imagine estar no lugar dela naquele momento. O susto seria enorme. Mas é justamente aí que a reação dela chama a atenção. Em vez de travar ou entrar em pânico, seus instintos falam mais alto. Ela pisa forte no acelerador e sai dali imediatamente. A decisão rápida impede que os homens consigam cercá-la ou forçá-la a parar. Era uma daquelas reações em que segundos fazem toda a diferença. Ela percebeu o perigo, não deu tempo para os criminosos agirem e conseguiu escapar. Número 15. Caos no estacionamento. Esta gravação de câmera de segurança começa com um carro branco entrando em uma área de estacionamento. No início, nada parece fora do normal.
Mas a situação muda quando 3 homens saem do veículo. 2 deles seguem diretamente para a estrutura do estacionamento, com um comportamento muito suspeito. Tudo indica que estavam planejando roubar outro carro lá dentro. Enquanto isso, o terceiro fica do lado de fora, fazendo o papel de vigia. Ele observa a área para garantir que ninguém atrapalhe a operação. Depois dessa cena tensa, tudo começa a sair do controle. Os homens voltam correndo para fora, mostrando claramente que algo lá dentro não aconteceu como eles esperavam. Quando o grupo se reúne perto da rua, eles veem outro carro se aproximando. Sem pensar 2 vezes, um dos homens, usando um moletom branco, tenta iniciar outra tentativa de roubo. Só que o motorista do carro não aceita a abordagem e acelera para sair dali. Então, a situação fica ainda mais intensa. A vítima, que estava dentro do estacionamento, aparece de repente e joga o carro contra o veículo dos criminosos. É uma virada inesperada. Mas não para por aí. A vítima dá a volta e atinge novamente o carro dos suspeitos. A cena mostra alguém claramente decidido a impedir que eles simplesmente fujam depois da tentativa de roubo. Número 16. Troca de tiros por causa de um carro. Nesta cena, vemos alguns homens percebendo que cometeram um erro enorme. Eles se aproximam de um carro estacionado, todos usando capuzes e com aquela postura de quem está prestes a fazer algo errado. E era exatamente isso. De repente, eles sacam uma arma e tentam roubar o carro. A intenção era entrar, assumir o controle do veículo e fugir. Mas o dono do carro não fica parado vendo tudo acontecer. Ele sai e reage, disparando contra os criminosos do lado de fora do veículo. Os ladrões rapidamente entendem que mexeram com a pessoa errada. A confiança desaparece em segundos, e eles fogem correndo para salvar a própria pele. O que parecia uma ação fácil vira uma fuga desesperada. Número 17. Confronto tarde da noite. Imagine dirigir no meio da noite e, de repente, ver um grupo de pessoas avançando na direção do seu carro. Para este motorista, essa cena assustadora virou realidade. O caminho fica bloqueado de forma inesperada e um homem começa a andar na direção do veículo enquanto leva a mão ao bolso. A atitude dele deixa a situação ainda mais preocupante. O motorista não espera para descobrir qual era a intenção. Em uma hora dessas, parar para entender poderia significar entregar o controle da situação. Então, ele pisa no acelerador e sai dali, deixando toda aquela estranheza para trás. Às vezes, a decisão mais segura é simplesmente não dar chance para que o perigo se aproxime. Segurança em primeiro lugar. Número 18. Motorista escapa da emboscada acelerando. Neste vídeo, um carro branco aparece parado na estrada com a seta esquerda ligada. A princípio, poderia parecer apenas alguém tentando virar ou com algum problema no veículo. Mas, de repente, 2 homens saem do carro branco. Eles não perdem tempo e começam a se movimentar de maneira suspeita. O motorista que vinha atrás percebe rapidamente que aquilo não parecia normal. Antes que os homens consigam se aproximar, ele acelera e passa pelo local. O carro branco ainda tenta perseguir o motorista, ficando atrás dele por algum tempo. Mas o motorista aumenta a velocidade e consegue se afastar com segurança. A fuga acontece de forma direta, rápida e sem dar oportunidade para os suspeitos agirem. Número 19. Falha por causa do câmbio manual. Um homem havia acabado de abastecer o carro em Germantown, em um sábado, quando 2 adolescentes apareceram de repente. Eles o puxaram para fora do veículo e pegaram as chaves. A intenção era clara: roubar o carro e fugir rapidamente. Só que havia um detalhe que eles não esperavam. O carro tinha câmbio manual, aquele sistema em que o motorista precisa usar a embreagem e trocar as marchas manualmente. E os jovens assaltantes simplesmente não sabiam dirigir esse tipo de veículo. O plano, que dependia de uma fuga rápida, desmoronou por causa disso. Eles até conseguiram tomar as chaves, mas não conseguiram fazer o carro sair dali como queriam. Um detalhe mecânico acabou virando o maior obstáculo para os ladrões. Número 20. Fuga intensa em Dearborn Heights. Em Dearborn Heights, uma situação assustadora foi capturada por câmeras durante uma tentativa de roubo. Tudo aconteceu bem cedo, em uma manhã de domingo, perto da Beach Daily e da rua McDonald. Uma caminhonete estava entrando em uma garagem por volta das 5h30 da manhã. De repente, uma pessoa se aproxima do veículo e o motorista se assusta, percebendo que poderia estar em perigo. A reação é imediata. O motorista coloca a caminhonete em marcha a ré e tenta sair dali rapidamente. Mas a cena fica ainda mais intensa quando, durante a fuga,
O veículo acaba arrastando um dos suspeitos por baixo dele. Uma vizinha chamada Londa Miles havia saído para trabalhar apenas 10 minutos antes e quase acabou envolvida no caos. Ela depois percebeu marcas de pneus no gramado, deixadas pelo caminho descontrolado da caminhonete. E a situação ainda piora. Os suspeitos não param ali. Um deles dispara 4 vezes contra a caminhonete enquanto ela foge, deixando uma marca de tiro na janela. Felizmente, ninguém é atingido pelos disparos. Depois disso, o atirador foge e consegue escapar. Mesmo assim, o motorista sobrevive a uma situação extremamente perigosa, graças à reação rápida. Número 21. Herói no posto de gasolina. Neste vídeo, estamos em um posto de gasolina AMPM pouco antes do meio-dia. Um homem está colocando ar nos pneus do carro, em uma cena totalmente comum. Mas, do nada, um suspeito entra no banco do motorista do veículo. A intenção dele é aproveitar o momento de distração para roubar o carro. Só que o dono percebe imediatamente. Ele corre até o lado do passageiro e entra no veículo também. Dentro do carro, começa uma luta entre os dois. A situação fica caótica, mas o dono do carro não desiste. Ele enfrenta o suspeito e se mantém firme. Depois de perceber que não conseguiria levar o veículo com facilidade, o criminoso abandona a tentativa. Ele sai do carro e foge correndo. O dono, mesmo surpreendido, consegue recuperar o controle da situação e impedir que o veículo fosse levado. Número 22. Ré rápida e fuga em alta velocidade. Neste vídeo, vemos um carro vermelho parado quando um carro preto se aproxima e estaciona ao lado. 2 homens descem do veículo preto. Um deles segura uma pistola, enquanto o outro carrega um rifle. O homem com a pistola aponta a arma para o motorista, e o outro tenta abrir a porta usando o rifle para intimidar ainda mais a vítima. O motorista, porém, não espera que eles terminem a abordagem. Ele imediatamente coloca o carro em marcha a ré e recua com rapidez. Em seguida, acelera e foge em alta velocidade. Os 2 homens voltam para o próprio carro e também saem dali, mas a tentativa de roubo já havia falhado. A reação do motorista representou algo decisivo. Em vez de ficar encurralado, ele usou o pouco espaço que tinha para escapar antes que os criminosos conseguissem entrar no veículo. Número 23. Dono reage dentro da garagem. Primeiro, um carro entra em uma garagem. Logo depois, outro veículo aparece e para bem atrás, bloqueando a saída. Vários homens saem desse segundo carro, um deles exibindo uma arma, e exigem que a vítima saia do veículo. Eles acreditam que, com o carro bloqueado e a ameaça armada, teriam total controle da situação. Mas o motorista não se rende. Em vez de sair do carro, ele engata a ré e bate no veículo que estava atrás dele. A pancada pega os criminosos de surpresa. Eles voltam correndo para o próprio carro, mas o dono do veículo ainda não terminou. Para impedir que eles escapem facilmente, ele continua jogando o carro contra o deles. Os assaltantes tentam manobrar e virar, mas o motorista está determinado a impedir a fuga. Ele bate de novo, até que os criminosos finalmente tentam sair do carro e correr. O plano deles acaba completamente desorganizado. Número 24. Pânico no estacionamento. Em seguida, temos um carro cinza entrando em um estacionamento e parando para estacionar. Ao mesmo tempo, um carro branco chega e para bem na entrada. 2 homens descem do carro branco e correm na direção do alvo, apontando armas para o motorista do carro cinza. A abordagem é rápida e agressiva. Mas o motorista pensa rápido. Ele coloca o carro em marcha a ré e recua imediatamente, tentando fugir antes que os homens consigam chegar até ele. Durante a fuga, ele segue em direção à saída do estacionamento e consegue atingir o carro branco que estava bloqueando a entrada. Assim, além de escapar, ainda causa danos ao veículo usado pelos criminosos. No fim, os assaltantes ficam sem o carro que queriam roubar e ainda recebem um lembrete bem caro de que escolheram a vítima errada. Número 25. Roubo de carro frustrado na estrada. Este motorista seguia tranquilamente por uma estrada quando viu o carro à frente parar. A princípio, parecia que poderia ser algum problema mecânico. Mas não era nada disso. 2 homens saíram do carro parado e começaram a caminhar na direção do motorista. Assim que chegaram perto o suficiente, tentaram abrir as portas do veículo. A situação era assustadora. Em uma estrada, com pouco espaço para a reação, o motorista poderia ter ficado preso. Mas ele não entrou em pânico. Virou o volante, pisou fundo no acelerador e saiu dali antes que os homens conseguissem completar a abordagem.
Não era uma cena de filme, era a vida real, e a resposta rápida do motorista o tirou daquela tentativa de roubo. E aí está, a prova de que às vezes o karma chega muito mais rápido do que os criminosos esperam. Esses ladrões acharam que tinham encontrado vítimas fáceis, mas acabaram fugindo, se atrapalhando ou vendo seus planos desmoronarem diante de motoristas que reagiram rápido. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Também comenta qual dessas cenas era a sua favorita, e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais vídeos como este. Até a próxima, fique em segurança e continue sempre atento.